E aí, galera? Tinha outro assunto que eu queria falar. Eu ainda tô do mesmo jeito que eu tava no diário que eu gravei agora. Algo a mais que eu queria falar, que é meio que relacionado a toda essa filosofia que eu mencionei no último diário, na filosofia de prestigiar esses autores e tal. É o motivo pelo qual eu creio que essas coisas são importantes, né? Eu creio que quase toda a raça humana tá em uma situação meio esquisita, né? Agora, uma posição estranha, meio que vítimas do nosso próprio sucesso, de certa forma. Eu ia criar um ramo de tópicos aqui pra eu seguir direitinho, mas eu não achei forma fácil de fazer isso. Eu tenho que escrever hoje ainda. Eu queria só falar com vocês. E assim, eu creio que tudo isso, não tudo isso, mas um grande problema que nasceu desse nosso sucesso são, assim, a forma que a gente tem de se conectar nos dias de hoje, certo? Através de redes sociais, internet e tal. E é uma forma muito longe do natural. E que isso afeta tudo que tem de humano dentro da gente, sabe? Então, assim, é de forma muito... eu quero uma palavra específica. Relutante. Que eu me envolvo com redes sociais, sabe? Porque eu sei qual é esse monstro. Pra você ter noção, acho que uns 10 anos atrás eu parei completamente de me envolver com redes sociais. Eu parei de, assim, não completamente porque eu usava o YouTube ainda, mas o YouTube não é exatamente uma rede social, né? É mais uma plataforma de vídeo e tal. Tem um fator social, mas não é tão profundo. Eu meio que diminuí o mal ao máximo que eu conseguia, porque antes eu era completamente viciado. Eu era viciado em Facebook, pra ter noção quanto tempo atrás isso foi. Então, assim, era antes de Shorts, era antes de TikTok, era antes de qualquer coisa do gênero. Que eu creio, inclusive essas paradas de Shorts, TikTok e tal, muito mais pernicioso, sabe? O que eu me envolvia mais, que eu tinha mais problema, era tipo Facebook e Twitter. E eu me vi na necessidade de parar, porque tomava muito do meu tempo. E 2, como foi o caso do Twitter, eu observei que eu estava me tornando um ser humano consideravelmente pior. Porque pensa numa plataforma desgraçada. Eu não sei exatamente o que acontece com o cérebro humano quando você diz, você vai se expressar nesse parágrafo limitado. As suas ideias vão ter que caber aqui. E se for qualquer coisa mais complexa do que isso, você vai ter que fazer uma arquitetura de um post para expressar essas ideias que provavelmente pouca gente vai ver. Então, de certa forma, você tem que se expressar dentro desse template limitado. Eu não sei o que aconteceu com isso. Eu não sei se foi a facilidade de replies e coisas assim. Mas se você vê o ser humano na vida real e você vê o ser humano dentro do Twitter, aliás, desculpa, mostrei meu ferido. Isso aqui foi uma zunhada que eu levei no jiu-jitsu. Corte suas unhas, viu, galera? Enfim. Onde é que eu tava? A questão é, Twitter. Eu não sei o que transforma a galera dessa forma. Porque
é um ambiente que parece que permite tudo o que é de pior em você. E de certa forma eu até aprecio mais como ele é hoje. Mas tá muito mais gente, assim, tem uma natureza muito mais viva, assim, tem nazista correndo solto, aparentemente. Mas eu não sei. Eu prefiro o mal quando eu consigo ver ele completamente. Eu não gosto do mal parcialmente escondido, só com a cabeça de fora. Não, eu quero ver ele por completo. Sabe? Dessa forma eu sei onde eu estou com ele. Faz sentido? Tipo, eu sei o que fazer, eu sei como eu devo me afastar. E se todo o mal tá ali naquele cantinho, eu sei que eu não devo ir naquele cantinho. Certo? Mas de qualquer forma, parece que até se você não for um completo maluco, até se você tiver um pouquinho de cabeça no lugar, tudo que você vê é bate-boca. Tudo que você vê é arranca-rabo. Tudo que você vê é notícia ruim, notícia péssima, notícia ruim, caralho. O mundo tá sempre pegando fogo. A gente tá sempre numa crise e o mundo vai acabar, ele vai acabar agora, ele vai acabar agora. E, rapaz, 10 anos que o mundo não acaba mais. Se você viver num universo de Twitter, tipo, o mundo tá acabando, ele vai acabar hoje, vai acabar agora. E isso não faz bem pra sua cabeça, né? Você pode imaginar. Se você tem um problema com ansiedade, você vive num canto desse, você tá morto. Isso acaba com você, isso destrói sua alma. E é como viver em um ambiente em que tá tudo pegando fogo e todo mundo é seu inimigo. Cara, o que isso não faz como é que se diz? Com o seu potencial mental, com a sua saúde? Pelo amor de Deus. No meu caso, eu sou tão longe disso. Até na época eu era tão longe disso, mas ao mesmo tempo eu tava vendo que eu tava me tornando mais imbatível, eu tava, sabe, tendo aquela noção um pouquinho mais de sou eu contra eles e tal, e diminuindo o sofrimento humano é algo que é uma das piores coisas que pode acontecer quando você se envolve demais com a rede social. Você vê, aquele maluco pensa da forma errada, ele mereceu morrer, digamos. Muitas vezes isso cresce até para justificativo de genocídio. É algo que não tem como você lidar com esse tipo de coisa, sabe? Você reduzir o sofrimento humano a um joguinho que você a um joguinho verbal que você tem com outros estranhos na internet é demônico quase. Você meio que insulta a sua própria humanidade fazendo algo assim. Então eu creio que seja algo que ninguém deve se envolver com essas coisas. Porque no momento que você nota o problema com isso, eu nem parei, pra você ter noção. Eu acho que eu cutuquei sim, eu não tenho provas disso. Mas o que aconteceu comigo no caso do Twitter não foi nem, sabe, a minha própria boa vontade. Eu mexi com um cara que eu acho que ele tinha mais influência, era um maluco americano, que tinha mais influência do que eu pensava. E de repente eu fui banido. Eu nunca fui banido em nada, em coisa, em canto nenhum da internet. Fui banido 3 vezes no mesmo dia. Quase por nada. Aí foi banido 3 vezes no mesmo dia e minha conta já era. E sim, eu tava sendo rude com o cara, sim, eu estava sendo. Bem longe do que eu sou hoje. E aí, enquanto eu tava querendo, vou fazer mais uma conta, não vai ficar assim. Enquanto eu tava fazendo essa outra conta, eu fiquei, por que eu tô fazendo isso? Sabe, eu vi a virulência das minhas palavras, sabe, a hostilidade em mim. Eu fiquei, capaz, foi um momento de se olhar no espelho e dizer, cara, isso é tu? Deixa eu pegar uma foto assim.
Isso é tu? Não sei se mas você tá se tornando isso de um jeito ou de outro. Então qual é o negócio? É isso que tu vai se tornar? Porque não sei se é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia, não. E aí, eu até tecnicamente tenho um Twitter. Só que é outra conta. Mas nunca mais entrei. E assim, quando alguém me manda, ei, vê esse vídeo aqui, aí eu abro, eu vejo um comentário, é o suficiente pra dizer, não sei se eu quero viver nesse mundo aqui não, isso aqui tá muito feio. Vambora. E foi uma das melhores decisões que eu já fiz, cara. E assim, qual é a raiz desse problema, né? Porque não é comunicar, a gente se comunica na vida real. Por que que a vida real não tem essas discussões, esses arranca-rabos, essa hostilidade? Pelo menos eu não encontro. Se eu procurar, eu não encontro. Lá, Ave Maria, é a regra, não é a exceção, né? A loucura é a regra, não é a exceção. Tem várias coisas assim. Eu creio que o que tá acontecendo, assim, e eu não pesquisei o suficiente para eu fazer essas afirmações, mas com o meu conhecimento limitado do Baudrillard, é isso, Baudrillard. Eu vou pesquisar aqui porque eu não quero falar o nome do cara. É o Baudrillard, que é um filósofo, sociologista, é isso mesmo? Sociologista e sociólogo e filósofo. Ele tem um conceito, sim, tem vários conceitos, mas tem um livro em específico que se chama Simulação e Simulacro, certo? E foi desse livro que saiu filmes como Matrix, certo? Que foi meio que pegar esse conceito do Baudrillard e correr e fazer meio que uma distopia, né? Mas nós meio que já estamos vivendo essa Matrix, entre aspas, e não é da forma que esse conceito não tem a forma. Deixa eu me expressar direito, peraí, tenha calma. Algumas pessoas utilizam a palavra Matrix na internet como forma de significar, tipo, os bilionários e os políticos que estão impedindo você de ser rico, caralho. Não é disso que eu tô falando. A Matrix real são os simulacros, certo? Mas vamos um passo pra trás, vamos falar de conceito, certo? A ponto do que eu entendi, porque não é um livro fácil, definitivamente. Mas existe a realidade, certo? E a realidade é aquilo que os meus sentidos conseguem se conectar diretamente. Por exemplo, esse livro é real, essa mesa é real, certo? E existe a simulação. O que é a simulação? É uma imitação da realidade que é, sim, incompleta, que está em outro meio, que vive em outro meio. Por exemplo, uma estátua de um ser humano. Isso é uma simulação, uma imitação da realidade. E existe o simulacro, certo? O simulacro, ele é uma imitação da realidade cujo real não mais existe. Essa é meio que a definição que você encontra em todo canto e faz certo sentido, mas existe também a noção de que existem simulacros cujo real nunca existiu, cujo o objeto de sua imitação nunca existiu.
E isso eu creio que é a melhor forma de explicar isso, talvez seja. Assim, isso não, eu não sei se isso é um pensamento direto do Baudrillard, eu não lembro de ter visto uma ideia assim. Mas é tão confuso, capaz de estar lá e eu só não entendi. Mas é algo como o reflexo de um reflexo. Entende? Um reflexo é uma imitação da realidade, uma simulação. Mas o reflexo de um reflexo, o que é que ele está imitando não é real. Ele está imitando outro reflexo. Entende? Isso funciona muito bem com reflexo. Isso não funciona muito bem com o resto. Sabe? Então, eu creio que o que meio que aconteceu aqui foi algo como uma evolução tecnológica que perdeu contato com a realidade. Isso eu tô falando de redes sociais, eu não sei se isso ficou claro. Então, assim, o que é uma rede social como o Instagram exatamente? Ela tenta imitar comunicação, mas o tipo de comunicação que ela está imitando nunca existiu. Entende? Ela se afasta o suficiente da realidade para parecer que ela está imitando algo que não existe. Entende? É como se existe uma evolução tecnológica que meio que perdeu a sua base do que é legítimo, de certa forma. Porque a partir do momento que foi inventado o telefone, é uma simulação de eu e você conversando aqui. É uma simulação bem direta, certo? Tem algumas coisas faltando. Eis um dos fatores de diferença. Eu não estou vendo sua face, mas eu estou ouvindo sua voz. Então, de certa forma, é uma imitação. Mas o que acontece quando eu tento fazer uma simulação dessa simulação? Entende? O que seria isso? Algo como um Skype da vida, digamos, não sei. Eu mudo o meio, eu mantenho a mesma coisa e eu mudo os equipamentos ao redor, o hardware e tal, porque agora é digital, é um computador. O que acontece quando eu pego isso e digo, isso precisa ser falado, que tal a gente escrever? Aí já é meio que uma imitação de cartas, né, no caso. Que já foi uma simulação bem limitada, né, da comunicação real. Mas vai que pode. E o que é que acontece quando eu meio que uno esses dois e brinco com eles, sabe? Com tanto áudio quanto a escrita, insiro vídeo, insiro fotos, né? Que é algo que é possibilitado pela tecnologia da época de digitalizar tudo isso. O que acontece quando eu uno tudo isso em uma arquitetura de comunicação completamente diferente? Você tem uma rede social. O que disso, o que da realidade sobrou disso? Apenas a imagem, apenas a escrita, de certa forma, apenas resquícios da comunicação. E até a própria comunicação é só como é que eu digo isso? É uma simulação do real. Mas tudo isso está em uma estrutura que é completamente alien para nós. Entende? Nossa mente não é preparada para esses níveis de estímulo. Algo estranho acontece. Assim, eu não tô aqui afirmando ser um cientista que sabe das coisas e tal. Mas eu digo uma coisa, a gente não tá preparado para isso. E algo esquisito acontece dentro da nossa cabeça que transforma a gente em coisa em
em uma criatura que Deus não planejou que a gente tivesse nessa picuinha. Entende? Então, eu acabei de caracterizar redes sociais meio que como o diabo. E não é exatamente isso. Entende? Apesar de que as redes sociais são um reflexo de um reflexo de um reflexo, que criam uma experiência que é completamente alien para nós, o que realmente está acontecendo aqui, além desses problemas que vão surgir disso, é que nós temos a possibilidade de nos conectar com qualquer pessoa. Isso é muito bom. Essa foi a intenção inicial por detrás das redes sociais. Se tu ouvir alguém como Zuckerberg falar, ele sempre vai falar de negócio, não, conectar pessoas e tal e tal e tal, apesar de todos os problemas que isso causa. Então, assim, nós estamos em um mundo extremamente conectado. Resta saber se essa conexão é algo necessário, é algo que a gente queria para começo de conversa, sabe? Então, isso nos traz meio que esse paradigma novo. E nos traz um problema. Porque se eu posso me conectar com o mundo, por que eu vou me conectar com o que está do meu lado? Com a minha cidade, com a minha rua, com o meu bairro? Pra quê? Se eu tenho uma conexão, eu posso me conectar direto com todo o universo humano. O problema com isso é que o universo humano, ele tem suas tendências, entende? Por exemplo, eu tô fazendo essa crítica toda, mas eu faço parte desse povo, viu? Eu tenho uma interface muito forte com a internet, eu tenho uma conexão muito forte com a internet, eu fico usando interface, mas talvez não seja tão óbvio o que é que significa, claro. Com a minha geração e tal. Então, assim, eu não tô me tirando dessa crítica. Então, assim, o que acaba acontecendo é que você tem certos conhecimentos de outras culturas que dominam mais a internet. Então, você deixa de se conectar com o que está aqui do seu lado, que é real, para se conectar com outra coisa que está longe, que não é seu, não faz parte do que você é. Então, você acaba se conectando com uma região, entre aspas. Por exemplo, eu conheço bastante da cultura dos Estados Unidos. Agora, por que eu conheço bastante da cultura dos Estados Unidos? O que isso me serve? Isso não faz parte do meu ambiente. É algo que você deve rechaçar e ver isso como algo negativo? Não. Mas por que não priorizar o que existe próximo? Entende o que eu quero dizer? Então, com esse problema, isso cria, por conta da situação em que tem muita gente fazendo interface, fazendo conexão com algo que está longe, é difícil você se conectar com essas pessoas que estão tão próximas, né? Porque, pelo mesmo motivo, eu acho que eu tinha falado isso no último vídeo. Se eu tenho acesso a todos os livros do mundo, digamos, eu estou tentando vender meu livro, se eu tenho acesso a todos os livros do mundo, por que eu vou ler tua história, bicho? Entende? Eu tenho a capacidade de ler Machado de Assis, eu tenho a capacidade de ler Dostoiévski, eu tenho a capacidade de ler Tolkien, por que eu vou perder meu tempo contigo, meu irmão? Eu posso ler esses caras até minha cara ficar azul. Qual é o sentido de eu arriscar o meu tempo com alguém como você? Entende? Isso meio que quebra parte dessa conexão. Então, qual é o que é que um autor pode fazer com isso? Alguém que tem essa noção que eu tenho, né? E assim, óbvio, você não tem nenhuma... É algo que eu compreendo. Você não tem... O leitor não tem nenhuma...
precisa ter nenhuma lealdade comigo, com qualquer outra pessoa, qualquer outro autor local. Não precisa, ele não precisa se preocupar com essas coisas. Mas, de certa forma, se você é um autor, você quer compartilhar esse amor que você tem com a sua obra, você precisa meio que dar um jeito de compartilhar ela de alguma forma, que é algo muito difícil você arranjar alguém que consiga fazer esse sacrifício por você, de ler esse livro aqui. Você pode dedicar 2 semanas da sua vida para ler esse livro de 300 páginas, que você não sabe se vai prestar ou não. É difícil você encontrar. Então, para desbravar esse mundo com esses novos problemas, eu creio que a ideia principal é você separar o joio do trigo, de certa forma. E o que é que isso pode querer dizer? É você se utilizar da conexão extra. Você consegue se conectar com outras pessoas, você consegue falar com outros, sim, com todo mundo que você conseguir alcançar, galera da sua cidade ou não. Ela que falar a sua língua já é mais do que o suficiente. Ao mesmo tempo que rechaçar por completo tudo aquilo que é resultado, tudo aquilo da sua mente que é resultado dessa simulacra das redes sociais. Eu não sei se é simulacra ou simulacra, sinceramente. Deixa eu por aqui para não falar besteira. Simulacra. Simulacro é o plural. Enfim. Existe uma ideia de marketing de livro, coisa assim, que faz com que você tente sempre utilizar todas as ferramentas de rede social e todas as tendências e coisas assim para vender, para aparecer mais e chamar mais atenção. E eu creio que a melhor forma de você ser um artista em rede social, lidando com todos esses problemas, é você rechaçar tudo isso. O que seria a interação que você teria com um amigo próximo? Não é um amigo próximo, mas um colega. Basta. Eu acho que a melhor forma de se expressar com um colega, um amigo, um vizinho, é você ser você mesmo. Ah, mas isso pode trazer problema X, Y, Z. Cara, isso não é um videogame. Para você trazer e manter as pessoas que valem a pena, você é você mesmo. E você tem que ser bem definitivo quanto a isso. Entende? Quanto às redes sociais, eu creio que é a mesma coisa. Você tem que ter uma conexão direta com o seu espírito. Você tem que ter a capacidade de ser genuíno a todo custo. E isso traz muitos problemas, isso traz dificuldades, porque o mundo da internet é muito hostil. Mas eu creio que se você conseguir ter a virtude de tocar esse barco, sempre de forma genuína, sempre de forma confiante, eu creio que algo muito bonito pode nascer disso. E não necessariamente esse algo bonito é tipo seguidores e tal, mas
é uma fronteira nova a desbravar, sabe? Algumas pessoas conseguem chegar em dinheiro e fama através disso, mas não é esse o objetivo. Você manter a sua conexão com a verdade, você manter os seus laços com a verdade em um mundo que lhe estimula a seguir tendências. Eu não sei exatamente o que nasceria disso, mas eu sei que é o correto. Não há nenhum sacrifício que vale a pena ser feito no altar de tendências que vivem por tão pouco tempo, sabe? Então, assim, você mandar uma história, por exemplo, como se você estivesse mandando uma besteira para um amigo seu. Você fazer fotos, postar fotos e criar conteúdo de certa forma, como se você estivesse falando com alguém que você confia. Não confia, essa não é bem a palavra. Com alguém que você quer conhecer. Eu acho que essa é a ideia. Se você tratar todo mundo como alguém que você quer aconselhar, que você quer... Como é que eu digo isso? Uma pessoa que você queira guiar, uma pessoa que você até confie em receber um ou outro feedback. Entende? Você rechaçar toda forma de atenção, todo feedback positivo, que geralmente é o que vicia a galera, né? De você tá sempre, olha, eu recebi 400 likes, coisa assim. Se você deslegitimizar isso e você tratar unicamente como uma interface direta para sua alma, de forma mais genuína, certo? Porque às vezes a galera leva às vezes a galera pensa em genuinidade e fala como eu trataria um amigo de 10 anos atrás. Não, porque um amigo que você faz de 10 anos atrás, você faz brincadeira, você é insensível, às vezes você faz certas coisas que a galera crê que é o seu eu de verdade, mas esse não é o seu eu de verdade. O seu eu de verdade é fragilidade. O seu eu de verdade é você mostrar o que há por debaixo de todas as paredes da sua psique. Entende? E você mostrar a sua própria profundidade, seus pensamentos verdadeiros, sabe? Não os pensamentos que você tem pra mostrar virtude na internet, ou os pensamentos que você tem pra bater na cabeça de gente que você não gosta, mas os pensamentos que nascem da sua experiência e do seu ponderar. O que é isso? Se você conseguir trazer tudo isso pra internet, entende? E até, se você quiser brincar, claro, brinca, é sempre bacana, mas assim, tem sempre a diferença do humor que você faz com a galera que você conheceu agora e o humor que você faz com gente que você conhece há 10 anos, né? Tomemos mais cuidado. Vamos saber o que é o seu eu de verdade, né? Porque as suas limitações morais também é o seu eu de verdade. Não pense que isso é alguma coisa externa. Não, isso faz parte de você. Então, assim, existe um método aí. E é um método que eu tô tentando seguir. É um método que eu tô tentando fazer funcionar. Porque seguir regras como essas campanhas de marketing tendem a fazer são coisas que lhe dão atenção e tal, mas não criam conexão. Você tá jogando um jogo de Instagram.
E a partir do momento que você começa a jogar esse jogo, você se afasta dos seres humanos por detrás da tela. Sabe? Eu creio que essa é a ideia que me afasta disso tudo, que me deixa pensando que, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu tentei antes, e eu joguei o jogo, e o tempo inteiro eu fiquei, eu tô fazendo coisa de errado, eu tô fazendo coisa de errado, eu tô fazendo coisa de errado, e eu não sabia o que era. Eu tenho essa conexão com o meu inconsciente que é muito estranha, né? O meu instinto é muito bom pra essas coisas. Dificilmente ele me falha. É um dos motivos, eu creio, que eu sou um escritor. É por conta dessa conexão que eu tenho com o inconsciente. Então, enquanto eu tava pensando nisso de, eu tô fazendo coisa de errado, eu prefiro parar. Não vou só escrever. Não vou lançar livro, vou só deixar isso aqui, cuidar de mim mesmo. E assim como aconteceu na escrita, eu tentei uma segunda vez, algum tempo depois, e agora eu creio que eu sei como fazer. Entende? É como uma história que eu tô escrevendo agora. É bem avançado, faz parte do Vidas Efêmeras, mas eu vou falar só da simbologia. Que é um personagem que tem um item que eu notei depois de alguns meses de escrever, que simboliza a própria humanidade dele em meio à desumanidade que ocorre ao redor, que cerca ele por todos os lados. Então, assim, eu também tenho um símbolo desse. Eu não tenho um símbolo concreto, né? Mas é uma ideia que eu tenho na minha cabeça de que eu vou manter a minha humanidade em meio aos estímulos externos de redes sociais, de briga e, sabe, querer mostrar a sua vida. Como minha vida é boa. Minha vida não é boa. Assim, minha vida é boa. Eu gosto da minha vida. Mas eu não tenho carro. Eu tô todo aqui, todo acabado, meu cabelo tá caindo. É o futuro. Entendeu? Eu sou limitado. Eu vou pro jiu-jitsu, eu lavo um pau. Entende? Eu tento escrever e não consigo. Fico frustrado. Tá ligado? Às vezes eu passo um dia todo dia sem tomar banho, eu fico com suvaqueira, a galera me diz. Entende? Então esses estímulos de eu vou mostrar como minha vida é boa, eu vou mostrar pra esse cara, ele é burro, eu sou inteligente, ele é burro. Não, todo mundo é burro. Todo mundo é burro. Sabia dessa? Se você não sabia, anota. Porque é algo bom de se lembrar. Todo mundo é burro. As perspectivas são limitadas. E todas essas coisas, todos esses impulsos, né, nos desumanizam. E no momento que nós nos desumanizamos, a capacidade de conexão com o próximo se desfaz. E o que é um artista se não alguém capaz de criar essas conexões? Não de forma direta, não de forma oi, tudo bem, mas através de algo que se conecta com muitas pessoas. É como um hub em que todo mundo se conecta, sabe? E eu gosto da minha história. Faz os motivos que eu tava falando. Por que eu tô fazendo isso tudo? Se eu não quero dinheiro, não quero atenção? Não faz sentido. Por que eu tô fazendo isso? Eu creio que, número 1, é porque eu amo muito isso. Essa história, eu gosto muito dela. E eu quero que você veja. É pelo mesmo motivo que eu disponibilizo de graça. Tá lá no meu site. Se você não quer pagar, você quer só ler a história, vá lá, veja. Deus te abençoe. Entende? Você fique à vontade pra ver. Eu não quero seu dinheiro. Se você quer só ler a história, vá lá. Eu faço por amor. Amor é tudo que me motiva. Entende? Então,
essa conexão é necessária. Essa conexão é o que faz a arte. E você adentrar um antro em que essa conexão, eu não diria que ela é demonizada, mas ela não existe ali, sabe? Não, é como é? A luz divina não existe naquele lugar. Se você passa muito tempo ali, você vai se degenerar como ser humano. Como trazer essa conexão para esse mundo, para essa simulacra estranha? É você segurar a sua humanidade em mãos e não largar dela, não importa o que digo. Não importa o que falam que deve ser feito, o que você deve seguir, não importa. Não importa se você não tá vencendo, não importa se você não tá ganhando no joguinho do Instagram, não importa, nada disso importa. O que importa é você manter a sua humanidade. E talvez, apenas talvez, você consiga converter algumas dessas pessoas que estão perdidas em redes sociais por aí, tipo, perdido no bilionésimo short do dia, tá ligado? Talvez você consiga mostrar pra elas, você não precisa viver de ressentimento, inveja, eu não sei. Eu creio que o problema do Instagram maior é tipo esse negócio de mostrar a sua vida e olha aí, eu também tenho uma vida muito massa. Todo mundo fudido, sabe? Você pode só baixar sua guarda, mostrar sua alma genuína e conectar com o próximo. Você pode só fazer isso. Entende? Parece quase que eu tô pregando, né? Parece que é o seu padre falando com você, mano, mas não é um sentido. Eu não falo isso em um sentido religioso. Eu falo isso realmente em um sentido que eu creio que a humanidade meio que tá morrendo, a alma da humanidade tá morrendo com um remédio na mão. E eu creio que essa conexão é esse remédio. E eu creio que a arte é uma forma de apontar pra galera, ei pessoal, vamos... Tipo, existe mais do que isso. E a gente tá meio que perdendo a nossa noção do que é arte também. E, sabe, eu conectar diretamente com você, assim, se você estivesse na minha frente, né, mas você não tá, seria o ideal. Mas a arte, pelo menos, não é simulacra. A arte, pelo menos, é simulação, de certa forma. Simulação é menos hostil, menos agressivo. É algo um pouco mais direto. É só um passo que separa da realidade, sabe? E carregado de simbolismo é algo que também nos fala da nossa humanidade. Então é isso. Eu creio que genuinidade, essa é a palavra? Vou pesquisar. Ah, mas tu é escritor, tu não sabe as palavras? Não sei. Esse mesmo, genuinidade. Genuinidade e arte. Eu creio que é isso que vai nos salvar de certa forma. Certo? Então, eu não sei, ficou um pouquinho profundo aí no meio. Eu espero que tenha feito sentido. Tá ligado? E é algo que eu vou continuar fazendo em redes sociais. Mas sempre, tipo, indo pra lá e meio que trazendo pro real. Sempre trazendo pro real. Eu quero lhe ver, eu não quero lhe conhecer aqui, não. Eu quero lhe conhecer num evento, eu quero lhe conhecer numa festinha. Quero falar com você, entendeu? Eu quero falar no seu olho. São essas coisas que eu aprecio, são essas coisas que eu quero continuar fazendo.
entendeu? E eu creio que, né? Eu creio que isso seja tudo. Eu não tô lembrando de mais nada. Eu creio que tenha feito sentido também. Eu sei que eu já falei isso uma vez. Mas é algo que eu penso também quando eu escrevo. Eu espero que isso tenha feito sentido. E muitas vezes não faz. Mas se você concorda, me diz aí. Fala comigo. E eu ainda não sei encerrar nada. Mas é isso.